Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 20 de abril de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 4 do nosso trimestre, cujo tema será Em Defesa da Verdade. O texto que serve como base para o nosso estudo encontra-se em João capítulo 3, versos 14 e 15, que diz assim: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Quando pensamos na cidade de Izmir, na Turquia, pensamos numa cidade que hoje é uma cidade grande, uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, mais ou menos, mas uma cidade que é muito antiga. Ela floresceu de maneira muito especial no século I do nosso período, do período já cristão, ok? O fato é que ali por volta do segundo século da nossa era, havia uma comunidade grande de cristãos nessa mesma cidade. E aquilo que a história nos mostra é que esses cristãos enfrentaram sérias dificuldades dentro dessa mesma cidade por uma razão. Izmir era uma cidade que, de alguma forma, ou Esmirna, como ela era chamada naquele período, era uma cidade que era leal ao Império Romano. Uma vez por ano, o que acontecia era que todos os habitantes da cidade eram chamados a queimar incenso aos deuses romanos, reconhecendo assim a supremacia desses mesmos deuses. Eles poderiam manter os seus deuses, a sua adoração durante todo o ano, mas pelo menos uma vez por ano eles precisavam reconhecer que os deuses romanos é que tinham a supremacia. O culto ao imperador acabou florescendo muito nessa mesma cidade. O fato é que o líder dessa mesma cidade, o líder cristão, chamava-se Policarpo. Policarpo teria sido discípulo de João, do apóstolo João. Policarpo era conhecido não apenas pelo ensinamento eloquente, amoroso que ele possuía, mas ao mesmo tempo por ter uma força moral realmente muito grande, um temor muito grande a Deus. Quando no auge das perseguições que acabaram marcando a igreja durante o segundo século, principalmente por causa da fidelidade dos cristãos em relação a Deus, porque eles mencionavam: nós não podemos simplesmente reconhecer outro Deus além do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Até porque não existe um outro Deus. As pessoas sabiam daquilo que acontecia com quem não se posicionava ao lado do Senhor. Ou daqueles que se posicionavam ao lado do Senhor contra os deuses romanos. Eles eram martirizados. Policarpo foi finalmente aprisionado e uma espécie de interrogatório público aconteceu em relação a Policarpo. Entre as diversas perguntas que fizeram a ele, perguntaram se ele poderia adorar os deuses romanos. E ele mencionou que a sua consciência não permitiria que ele adorasse a deuses que não podiam ver, nem tocar, nem se ver, e nem se sentir a atuação, porque eram deuses que haviam sido criados pelos seres humanos. Ele só poderia adorar ao Deus criador do céu e da terra. Outra pergunta que lhe foi feita é se ele sabia que, tomando esse tipo de postura, ele seria martirizado. Ele disse que sabia, que não teria qualquer tipo de problema em relação a isso tudo. O fato é que, apesar dessa mesma situação, Policarpo ainda foi questionado se ele estaria disposto a simplesmente falar mal de Jesus. Se ele blasfemasse de Jesus, ele poderia ser completamente ilibado das acusações e poderia seguir o seu caminho, mesmo que não adorasse aos deuses romanos. Pelo menos que ele falasse mal de Jesus. A ideia principal era fazer com que esse líder, que era o líder principal dos cristãos naquela cidade, que ele desse um mau testemunho, e através desse mau testemunho, eles teriam força suficiente para obrigar os demais cristãos a seguir na mesma linha dele.
Policarpo teria dito algo mais ou menos assim, uma frase que vai aparecer aqui, inclusive, no nosso guia de estudos, falando a respeito de Jesus. Ele disse: eu o servi por 86 anos e ele não me fez nada de errado. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? O fato é que Policarpo acabou por ser martirizado, ele foi queimado vivo nessa mesma cidade, dando um testemunho tremendo de amor ao Senhor Jesus, no auge dos seus 86 anos. Muitos enfrentaram o martírio em vez de desistir da fé em Cristo. O sacrifício deles reaviva a nossa coragem. O seu compromisso renova a nossa devoção. E nessa semana nós estudaremos os princípios bíblicos que motivaram os valdenses e ao mesmo tempo reformadores como João Rus, Jerônimo, a permanecer fiéis diante da ameaça de morte pelo poder que matou o próprio Policarpo, que foi a Roma papal. Nessa semana, o nosso estudo vai estar baseado nos capítulos 4, 5 e 6 do livro Grande Conflito. Ou seja, nós teremos realmente algumas emoções ao reavivar, ou ao rever, aliás, o testemunho de grandes homens que foram fiéis até a morte, que levaram a sério aquilo que a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Como a experiência desses homens pode nos reavivar a fé? Nessa semana teremos a oportunidade de poder entender isso. Amanhã nós nos aprofundaremos um pouco mais dentro do nosso estudo e o tema será perseguidos, mas triunfantes. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por saber que ela fala de homens e mulheres que foram fiéis ao Senhor em todas as épocas da história, alguns mesmo diante do martírio. Nos ajude essa semana a sermos exortados e ao mesmo tempo incentivados à fidelidade a Ti, através do testemunho desses homens e mulheres. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?